Olá, dando sequência a essa nova série de vídeos sobre o poder das palavras e o bom uso delas, eu mencionei no vídeo passado sobre a reunião dos pais e professores e que a metodologia há 20 anos atrás recomendava que os alunos aprenderiam no contexto da frase. Mal sabiam eles o poder que a internet iria fazer e a influência que a língua inglesa trouxe. Nós somos sempre brasileiros e damos muito valor ao estrangeiro, e a língua inglesa tem distorcido muito a nossa fala. A minha irmã caçula, ela é professora de francês, a Flávia, e ela fica muito irritada com como que o brasileiro adotou da forma inglesa, eu farei alguma coisa, aí will go, aí eu vou para tal lugar, ou coisa assim. Mas para isso o português tem o gerúndio, tem os verbos na forma terminando em ando, endo, indo, ondo e undo, que é a ação em execução. Então, eu não irei fazer, eu farei. Eu não preciso desse verbo auxiliar. E, mesmo na questão da confusão de gêneros, no português existe o eu e você, o eu, tu, ele, nós, vós, eles. O inglês tem uma forma neutra. Além do... eles têm o he para o ele e o she para ela, mas tem o it para as coisas, para os animais, ou para quando a gente, como eu já mencionei em vídeos anteriores do Martin Buber, que a gente pode desenvolver relações na base do eu e tu, eu e você iguais, da mesmo tamanho, da mesma importância, ou um eu e isso, um tu que vira isso, vira uma coisa. Quando deveriam, de repente, tratar o nosso carro como um isso, mas a minha esposa deveria ser um tu, o meu amigo é um tu, meu cachorro pode ser um isso, mas os pets hoje em dia cada vez mais são um tu também. Isso tem tudo a ver com a dificuldade da comunicação, ou melhor dito, da boa comunicação. E da própria percepção de gêneros. Mas isso é tema para um outro momento, para um outro vídeo. Hoje eu ainda, nesse momento, eu gostaria de apresentar uma outra fala, de uma outra fábula, muito interessante, que tem tudo a ver com esse circo que estamos nesse país, especialmente em Brasília. Chama-se Como Usar as Palavras. É uma fábula recontada por F.J. Gould. Certa vez, uma jovem foi ter com um bom homem, São Felipe Neri, para confessar seus pecados. Ele já conhecia muito bem uma de suas falhas. Não que ela fosse má, mas costumava falar dos vizinhos, deduzindo histórias sobre eles. Essas histórias passavam de boca em boca e acabavam fazendo mal, sem nenhum proveito para ninguém. São Felipe lhe disse: minha filha, você age mal falando dos outros. Tem que lhe passar uma penitência. Você deverá comprar uma galinha no mercado e depois caminhar para fora da cidade. Enquanto for andando, deverá arrancar as penas e ir espalhando-as. Não pare até ter depenado completamente a ave. Quando tiver feito isso, volte e me conte. Ela pensou com seus botões que era mesmo uma penitência muito singular, mas não objetou. Comprou a galinha, saiu caminhando e arrancando as penas, como ela dissera. Depois voltou e reportou ao São Felipe. Minha filha, disse o santo, você completou a primeira parte da penitência. Agora vem o resto.
Sim, e o que é, padre? Você deverá voltar pelo mesmo caminho e catar todas as penas. Mas, padre, isso é impossível. A essa hora o vento já as espalhou em todas as direções. Posso até conseguir algumas, mas não todas. É verdade, minha filha. Mas não é isso mesmo que acontece com as palavras tolas que você deixa sair? Não é verdade que você inventa histórias que vão sendo espalhadas por aí de boca em boca, até ficarem fora do seu alcance? Será que você conseguiria segui-las e cancelá-las se desejasse? Não, padre. Então, minha filha, quando você sentir vontade de falar coisas indelicadas sobre os seus vizinhos, feche os lábios. Não espalhe essas penas pequenas e maldosas pelo seu caminho. E eu gostaria aqui de mencionar uma coisa importante que está acontecendo. Se fala o que quer. Não existe democracia sem que haja um parlamento. Parlamento vem do latim, do italiano, do latim, né? Que o italiano, como o português, é derivado do latim, do parlar, do conversar. A democracia é aquilo, é o meio pelo qual nós, diferentes, buscaremos algum nível de entendimento para podermos caminhar juntos. Porque cada um terá sua posição sempre, mas pode existir uma posição média. Essa é a função da democracia e do parlamento, especificamente do Congresso brasileiro. Quando não se fala mais, quando não se empenha e cumpre a palavra dada, não existe mais confiança para se fazer política, a boa política, necessária. E a gente fica preso nessa politicagem besta. E se fala muito de separação de poderes. Eu fiz os meus primeiros anos no ensino, hoje no ensino fundamental, naquela época primário, e naquela época não existia a disciplina português. Eu estudei língua pátria, que é a língua dos nossos pais. E hoje, amanhã é o Dia dos Pais. Então, essa importância é muito significativa, porque qualquer criança em qualquer país imediatamente aprende a balbuciar a língua dos seus pais, a partir desse estímulo. E como minha filha sempre me aponta e me puxa a orelha, o coco não cai longe do coqueiro. É muito igual o exemplo dos pais. E talvez por isso a gente esteja tão mal servido atualmente, com essa bagunça toda. Porque se fala o que quer, principalmente a mentira que quer, sem nenhum fundamento em verdade, se ofende a honra das pessoas, e a gente vivencia aquela hipocrisia que tem no Congresso, que eu quero chamar o outro de filho da puta mesmo, mas eu chamo de Sua Excelência. É uma hipocrisia total. E aquela que deveria ser Sua Excelência, eu chamo de filho da puta. É uma inversão total de valores. Porque as pessoas não sabem mais usar as palavras, não conseguem compreender a ironia de um texto e transformam tudo como se fosse assédio e não param para pensar um minuto. Temos que voltar a honrar as palavras dadas e ter compromisso com elas. As palavras batem muito forte e os exemplos são tudo. Voltando ao meu ensino, aprendi a ler no ensino primário, no ensino fundamental. Quando entrei a segunda parte do ensino fundamental, ali, 60, ou melhor, talvez tenha sido já entrando no segundo grau, que naquela época chamava-se ginásio.
Eu tive contato com duas disciplinas que depois a, aspas, Nova República veio chamar, construiu um ranço contra elas e, na realidade, abriu espaço para essa hipocrisia que vivemos. Naquele tempo, em Educação Moral e Cívica e OSPB, Organização Social Política Brasileira, eu pude aprender o que significa separação de poderes e equilíbrio entre os poderes da República. Existe o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, nesta ordem. Nós elegemos vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores para nos representarem. Temos que aprender que, como contribuintes, que deveríamos ser antes de acharmos que somos cidadãos, que o voto significa que nós enfiamos a mão no nosso bolso e entregamos nossa carteira, um cheque em branco, para essa pessoa utilizar. Os legisladores, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa Estadual, Câmara Federal de Deputados e Senadores, eles decidem o que será feito com a soma do nosso dinheiro, dos nossos impostos arrecadados, para que, definido no orçamento as prioridades consensadas, estabelecidas a partir de um ponto comum das prioridades do país, os executivos executarão esse orçamento. E caso falhem ou cometam crimes, serão avaliados e julgados, serão processados pelo Ministério Público e julgados pelo Poder Judiciário. Essa é a função, e isso é que é separação de poderes. Como pude aprender, e faço aqui uma homenagem à minha grande mestra, Estela Fava, quem me apresentou o psicodrama, que foi fundamental na minha percepção de mundo, não por outra razão, Jacó Levi Moreno, no início do século XX, desenvolveu, a partir do trabalho realizado em ruas, buscando empoderar grupos sem falas, desde as prostitutas a moradores de rua, para que pudessem também ter expressão. O psicodrama está na base de uma democracia, dar voz a cada membro de uma nação, a cada cidadão e cidadã. Mas a gente só será cidadão e cidadã quando tomarmos consciência. E esse foi um grande feito que o governo passado fez, ou o governo antepassado, a dona Dilma. Ela finalmente, depois de muito ser cozinhado no Congresso, uma lei determinando que se colocasse nas notas fiscais, nos boletos de supermercado, num posto de gasolina, o valor dos impostos que estão sendo pagos. É simplesmente olhar na nota e você se tornará consciente de quanto você paga antes de receber um benefício. É um equívoco aplaudir um político numa inauguração de um hospital ou do asfaltamento de uma rua. Ele não faz mais do que a obrigação dele, para a qual ele se voluntariou e quis o nosso voto para que estivesse lá, para fazer algo pela sociedade, para atender a sua vaidade, para atender não uma vaidade vã, mas o prazer de sentir-se importante, de ser útil para uma sociedade, de fazer algo que retorne para si mesmo e para a sua própria família. Qualquer benefício que se faça no sistema de saúde, no sistema educacional, retorna a cada um de nós. E eu comecei a fala falando da importância das palavras, daquele impacto que eu senti
no papel de pai, naquela reunião de professores, onde a professora fala, vai aprender no contexto. No contexto não existe, e mal sabia ela que a internet tomaria conta e que as pessoas ficariam... Agora não se usa mais um dicionário como um Awais, um bom dicionário qualquer, um Aurélio, ou como onde eu aprendi, o Lelo Universal, da editora Lelo e Irmão, lá da cidade do Porto, em Portugal. Muitos brasileiros, quando visitam Portugal, fazem questão de visitar essa livraria, que é considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo, tal como aqui, mais próximo, em Buenos Aires, Ateneu. Espero que continuem vivos apesar dessa pandemia e todo o sufoco que o turismo sofreu. Mas esse livro me ensinou e me atraiu e me encantou, porque ele era ilustrado e ele tinha cada frontispício de uma nova palavra, de uma nova letra, uma ilustração dela, com várias formas e grafias. Fantástico. Um dicionário ilustrado, acho que deveria ser sempre um presente a uma criança em escola. O dicionário ilustrado não só traz o sinônimo das palavras, mas esse aqui me dava a ilustração, atraía aquele que ainda conquista as primeiras palavras. E de palavra em palavra, eu ia saltando e passando o meu tempo. Tudo isso foi muito importante para que eu pudesse, hoje, talvez, estar aqui. Ser um homem que se dedica, seja na consultoria de empresas, ou principalmente na psicoterapia, a ouvir e fazer as perguntas corretas para que as pessoas possam chegar às suas próprias respostas. Voltando à questão do que eu aprendi no OSPB, Estudos de Problemas, Organização Social e Política Brasileira, o que está estragado nesse país hoje é a promiscuidade. Separação de poderes implica em respeito de poderes, em honestidade com as suas palavras dadas, mas principalmente a não promiscuidade de mudança de papéis. No psicodrama, a gente trabalha muito os papéis sociais. Se fosse minha mão, tem vários papéis, tem várias funções. Esse dedo é bom para pegar coisas, é o polegar opositor. Esse indicador, além de apontar, de acusar, os outros voltam para mim, não é isso que dizem? Que se eu tenho um apontando, 3 acusam a mim mesmo. Cuidado com isso, hein? 3 acusam a mim mesmo, são reflexos da minha própria fantasia, da minha própria loucura. O importante é que se eu me candidato ao legislativo, eu vou ouvir o povo e decidir o melhor para a média do povo e de todo o povo, não de um segmento da sociedade que votou em mim. Eu vou fazer o que é melhor para a média e a maioria da população. Mas, caso eu seja convidado para o executivo, é indecente que eu não saia desse papel e migre para o outro. E promiscuamente, quando tiver uma eleição, uma votação qualquer importante, eu saio do executivo e volto para o legislativo. Isso é a promiscuidade em pessoa. Em psicoterapia e em consultoria, a gente aprende, não se trabalha o sintoma. Isso não cura ninguém, não corrige nenhum defeito organizacional. A gente trabalha na causa. Algumas vezes dizem, siga o dinheiro. A questão é, se eu migro de papéis e
faço essa zona que existe nesse país atual, eu me torno ministro, e quando tiver uma votação importante, eu saio do ministério, volto para a Câmara ou para o Senado, voto aquilo que eu depois vou fazer, voto uma lei que vai me atenuar o crime que eu possa ter cometido, ou preparo uma lei para me permitir uma execução mal feita de um orçamento. Então, é importante e precisamos resgatar, ter decência nesse país de, se eu sou legislativo e migro para o executivo, eu deixo de ser vereador, deputado ou senador e esperarei uma próxima legislatura. Isso faria uma retomada de compromissos. Um compromisso com um projeto, com um objetivo comum, com um cumprimento bem feito daquilo que seja melhor para o país a partir da decisão tomada no legislativo. E que fique muito claro que o judiciário possa separar esses papéis. Agora, quando um membro de um poder já não cumpre o seu papel porque almeja um outro posto, ou se eu for conivente, eu posso ser indicado para um outro papel, isso é o princípio da corrupção. Isso é a corrupção em si. Porque a praça dos 3 poderes, que hoje já somos 5, se formos incluir, bom, claramente temos que incluir o Ministério Público, em todos os níveis, mas também a imprensa, que antigamente era considerado o 4º poder, talvez seja hoje o 5º, considerando o Ministério como o 4º, porque nós o sustentamos. E cada um tem que agir dentro do seu quadrado. Militares indo para ministério e depois voltando ao oficialato, é o princípio da bagunça que virou esse país. Se queremos moralizar, é fundamental o exemplo. Exemplo é tudo. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma outra fábula. Essa curtinha, mas que diz exatamente sobre isso. É uma fábula do Esopo. O caranguejo e sua mãe. Um caranguejo corria na praia com sua mãe. A mãe corrigiu o filho. Não corra de lado. Andar para frente é muito mais adequado, meu filho. E o jovem caranguejo inocentemente responde: claro, mamãe. Quero aprender. Mostre como se anda para frente e eu ando atrás de você. As palavras são importantes, mas o que vale é o exemplo. Temos que tomar cuidado. E o exemplo é tudo. Como a mamãe caranguejo e o bebê caranguejo. Que exemplo estamos passando? Que exemplo as autoridades nacionais, nos 3 níveis, passam à população? Como eu vou me inspirar a ser um bom sujeito se eu perceber, como dizia Rui Barbosa, que o homem de bem, uma frase célebre, que infelizmente não estou com ela aqui agora, mas eu carrego na minha carteira, que o homem de bem, e num dos dicionários do meu pai, meu avô havia pregado essa frase, que o homem de bem, de tanto ver triunfar as mazelas e os malfeitores, não são exatamente essas palavras, mas nesse sentido, acaba se envergonhando de ser honesto. Meu pai me ensinou a continuar honesto. Essa é a razão que ele hoje estaria muito triste, vendo essa falta de compromisso, de seriedade, de compromisso com as palavras. E não existe democracia sem compromisso com as palavras empenhadas e com a separação dos poderes. O respeito a cada um no seu lugar, sem a promiscuidade de uma porta giratória,
que quando me interessa eu estou num poder e no outro instante estou de volta. Ninguém fiscaliza aquilo que executa. Por isso a função do legislativo é fiscalizar a execução, decidir o orçamento e fiscalizar a execução do orçamento. Tem que haver respeito entre os poderes e não a cumplicidade e não conchavo. O poder executivo e o regime do país deve ser respeito a cada poder. E não teria problema em ser presidencialismo, desde que não fosse promíscuo com o legislativo. Se eu quero me tornar um ministro, um secretário municipal, estadual, eu devo me desincompatibilizar e deixar de ser político e me tornar executivo. Me deixar de ser um legislador e me tornar um executivo. E caso eu saia do executivo, eu espero a próxima eleição. Isso seria o princípio básico da moralidade e do combate efetivo à corrupção antes que ela ocorra. Não adianta sobrecarregar o judiciário para apurar. E eu faço votos que a gente tenha ainda a oportunidade imediata de voltar a termos notícias e não um escândalo a cada dia. Foi desde 2012, 2014, quando começou a Lava Jato, a cada dia a gente acordava sobressaltado no passado, mas pelo menos vendo uma depuração da podridão, com seus atropelos. Agora, infelizmente, a cada dia é um escândalo, uma escatologia nova, uma cagada nova apresentada, que não constrói nada, que está destruindo esse país, e nós temos a oportunidade de encaminhar isso. Há 35 anos eu vivo em Rondônia. Vim numa esperança de ajudar a construir uma região nova. Infelizmente me decepcionei. A política é destruidora. E eu sempre votei ao longo de toda a minha vida, acreditando, agora pode melhorar, vou votar no menos ruim. E eles conseguiram me provar que são capazes de piorar a cada nova legislatura. Não por outra razão, a maior parte dos nossos políticos que se tornaram um destaque nacional respondem processos criminais. Uma vergonha. Não é uma exclusividade daqui da região. Mas temos que voltar à seriedade do compromisso da palavra empenhada. Caso contrário, não existem acordos, não existem possibilidade de chegar a algum consenso. Para o próximo ano, não é voltar para o velho nem ficar no atual. Algumas pessoas dizem, são todos iguais. Se são todos iguais, vamos pelo menos buscar o inédito. Dar oportunidade para alguém que mereça uma nova oportunidade e não retornar a mais do mesmo. Já vimos o quanto tem nos custado. Eu fico por aqui e depois a gente segue nos próximos vídeos. E por favor, comente. Não simplesmente me cancele se não gostou do que eu estou falando. O que precisamos resgatar é a conversa, para voltarmos a ser brasileiros, não bandos de duas ruas diferentes, mas para a gente poder se encontrar e conversar. O que eu acredito, o que você acredita e o que dá para acreditar todos nós. Em homenagem aos pais. Muito obrigado.